Graça e paz, igreja. Amém. Estamos todos alegres? Amém. Amém? Amém. O Salmo 122 diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Nós estamos aqui nesta noite para render graças no nosso culto de gratidão, de ações de graças pelos 60 anos da nossa amada IPI de Cardoso. Não ia falar de principal. Mas graça e paz por essa igreja de Cardoso, que é maravilhosa. Vamos nos colocar de pé para nós estarmos unidos em um único pensamento, nossos corações unidos a orar, nossa oração de adoração ao Senhor. Eu convido a nossa presbítera Margarete. Pai amado, Deus bendito, Deus de poder, Deus de toda honra, de toda glória, de todos os louvores, estamos aqui porque viemos para te adorar. Estamos aqui reconhecendo, Senhor, que o Senhor é o único digno de toda adoração. Sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é o nosso dom, o nosso Senhor, o nosso benfeitor, e por isso, Senhor, queremos te adorar e queremos dar o melhor de nós. Por isso pedimos para que teu Espírito Santo nos ajude a te dar o perfeito louvor, a perfeita adoração. Obrigada, Senhor, pela alegria no nosso coração em estar te adorando, porque sabemos que tu és o Deus único e verdadeiro. Amém. Para a honra e glória do teu nome, aceite a nossa adoração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem para as suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. 60 anos. 60 anos é bastante tempo. Mas a nossa igreja, ela continua sendo a menina dos olhos de Deus. Amém. A nossa igreja, ela é alvo do amor de Deus. É aqui que nós nos abastecemos. É aqui que nós nos fortificamos. É aqui que a gente busca a presença do nosso Senhor, o adoramos, o glorificamos, e Ele em breve vem. Ele vem buscar a sua noiva. E que noiva que Ele irá encontrar? Que nós estejamos nos preparando para receber o noivo, que nós estejamos prontos, que nós estejamos apaixonados por esse noivo, nos dedicando, e que a gente dê sempre o nosso melhor. E por isso, nesse momento, nós vamos dar o nosso melhor através do louvor. Amém? Amém. Apresentar-nos a Ele com
Os irmãos podem estar sentados. Louvado seja Deus, porque nós temos uma história. Alguém já disse que valorizar o passado faz o presente mais bonito. Nós ouviremos agora os breves relatos históricos sobre a organização da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Cardoso. E estes fatos, eles foram registrados na época por seu primeiro pastor, o reverendo Jorge do Amaral Pinto. Segundo seus relatos, a história para a organização desta igreja iniciou-se em 1935, quando o reverendo Eduardo Pereira de Magalhães, conhecido Eduardinho, e o então provisionado Juventino Correia Lourenço passaram por aqui e pernoitaram na casa do irmão Amâncio Rodrigues Machado, onde foi dirigido um culto. Cardoso era então sertão bruto. No ano seguinte, os mesmos obreiros realizaram diversos trabalhos aqui. Por volta de 1939, um pastor metodista, com auxílio de alguns irmãos, organizou a congregação metodista. Embora a maioria dos crentes pertencessem à igreja independente e alguns à presbiteriana, um templo foi construído por eles em 1941. O trabalho teve muito progresso. Depois, com a transferência e mudança de várias famílias, o trabalho quase desapareceu. Conta ele que o trabalho ficou reduzido à pessoa de um irmão, o irmão José Rodrigues Machado, que abria o salão, cantava hinos sozinho aos domingos. Isso porque as famílias crentes viviam nas fazendas vizinhas e estes não frequentavam os cultos, exceto por ocasião das espaçadas visitas pastorais. Só que em 1952 transferiu-se para Cardoso como secretário contador da prefeitura o senhor Juventino Correia Lourenço, que começou a visitar as famílias crentes nos sítios, nas fazendas, e a orar pedindo que Deus enviasse alguém para o ajudar no trabalho. O Senhor nosso Deus, atendendo a oração do irmão Juventino, enviou para cá o presbítero de Palestina, o senhor Oswaldo Belúcio, que com sua família se tornou uma grande bênção para o trabalho, tendo aqui chegado de mudança no dia 18 de maio de 1957. Nesta ocasião, a Igreja Metodista do Brasil cogitava vender o salão de cultos. Foi então que o reverendo Jorge do Amaral Pinto, em visita pastoral a Cardoso, constatou que todos os crentes pertenciam à igreja independente e sugeriu que comprasse o templo e que o trabalho voltasse a ser de nossa denominação eclesiástica. O reverendo Jorge visitou um irmão chamado Jerônimo Ferreira da Silva, conhecido como Jerominho Salvino, e na companhia dos irmãos Juventino Correia Lourenço
Oswaldo Belúcio e José Belúcio, conhecido Juca, e perante todos os presentes irmãos, o senhor Jerônimo declarou que fizera a Deus um voto. Esse voto era de construir um templo em Cardoso, às suas expensas, ou seja, com seus recursos financeiros. Todavia, como na ocasião aquele irmão não dispunha de dinheiro para fazê-lo, em agosto de 1957, o reverendo Jorge e o senhor Jerônimo foram a Votuporanga e compraram o templo da igreja metodista. Tendo contribuído para a aquisição os irmãos presbítero Oswaldo Belúcio, José Belúcio, Juventino Correia Lourenço, e a igreja de Palestina emprestou parte do valor para ser pago a longo prazo. Assim, irmãos, em 20 de 8 de 1957, a congregação passou a pertencer à igreja de Fernandópolis, sob o pastorado do reverendo Jorge, até fins de 1960. De janeiro de 1961 a 1963, o trabalho esteve sob os cuidados do reverendo Neudir Batista. Em 1962, o senhor Jerominho Salvino vendeu sua fazenda em Cardoso e, tendo cumprido seu voto, pagou a importância total dos gastos havidos com a compra do templo da igreja metodista e ainda doou à congregação 3 lotes de terreno de esquina, com uma casa construída sobre um dos terrenos. No lote da esquina, a congregação construiu um belo templo, este templo em que estamos, que foi inaugurado no dia 16 de dezembro de 1962. A congregação enviou ao presbitério da Araraquarense, por intermédio do Conselho da Igreja de Fernandópolis, um abaixo-assinado pedindo a organização como igreja. Assim, o presbitério nomeou uma comissão especial para proceder à organização desta igreja, que era composta pelo reverendo Jorge do Amaral Pinto como relator, reverendo Neudir Batista e presbítero Jeremias Correia Lourenço, da igreja de Fernandópolis. Assim, de acordo com os relatos da ata de organização da Igreja Presbiteriana Independente de Cardoso, aos 17 dias do mês de março de 1963, foram arrolados 24 membros adultos e 35 membros menores, e na mesma data realizou-se a eleição de 2 presbíteros e 3 diáconos. No culto realizado naquela data, foi proferido o sermão pelo reverendo Neudir Batista, baseado no capítulo 7 do livro de Juízes, de 1 a 7, cuja mensagem se fundamentou no seguinte tema: vitória da minoria através da fé. E após, foi declarada oficialmente instalada a nova igreja. Na mesma data, 17 de março de 1963, foram eleitos como presbíteros os irmãos Oswaldo Belúcio e Adário Lourenço Ferreira, e como diáconos os irmãos Juventino Correia Lourenço, Nair Rodrigues Machado e Genésio Lourenço Ferreira, os quais foram ordenados e investidos na mesma data. Também foi empossado naquela data o reverendo Jorge do Amaral Pinto, designado pelo presbitério araraquarense para pastorear
a nova igreja no corrente ano. Ainda no dia 5 de abril, algum tempo depois da organização da nossa igreja, por ocasião da segunda reunião do Conselho da Igreja, resolveu-se que 5 irmãos seriam recebidos por profissão de fé. Dentre eles, Geraldina Barreto Neves, minha saudosa avó materna. E por batismo e profissão de fé, Nercília Ferreira de Lima, minha saudosa tia. E também, naquela oportunidade, apenas com 16 anos de idade, minha mãe, Cecília Ferreira das Neves, que pela graça de Deus está aqui servindo a Deus conosco até os dias de hoje. Assim, irmãos, iniciou-se a história da IPI de Cardoso. Quantas coisas teríamos para contar? Uma história de fé, uma história de coragem, uma história de esforço, com certeza, uma história de muito trabalho, mas acima de tudo, uma história de amor e consagração a Deus. Nossos irmãos do passado começaram a escrever parte dessa história. Você, meu irmão, minha irmã, todos vocês que aqui estão, nós temos o privilégio, somos chamados para dar continuidade à nossa história da IPI de Cardoso, como uma igreja que cumpre uma missão, anuncia, aponta o reino de Deus, uma igreja a serviço do reino de Deus. Amém. Amém. E depois de uma história tão bonita, depois de tanta emoção, de saber dos nossos antepassados que lutaram para que a nossa igreja chegasse até aqui. A Igreja Presbiteriana Independente de Cardoso, organizada em 17 de março de 1963. Há 60 anos, abriu suas portas para receber famílias com sede de saber. Uma igreja de arquitetura modesta e antiga, com vidraças com modelo bem clássicos, como nós podemos observar. Uma igreja que já passou por tantas coisas, tantas adversidades, tantas situações, mas aqui de pé permanece. Uma igreja que já por muitas vezes teve e tem seus bancos cheios com muitos membros, muitas famílias. Uma igreja que muitas das vezes não tem todos os seus bancos cheios, mas está sempre cheia de fé e esperança. Uma igreja que já sofreu com uma divisão, mas que recebeu entre suas 4 paredes homens de Deus, pastores que, usados por Deus, trouxe o fortalecimento, trouxe de novo o desejo de continuar. Uma igreja que já viu muitos de seus membros partirem para outras cidades distantes, para em lugares e templos grandes e bonitos louvarem a Deus. Uma igreja que já se entristeceu com a partida de membros muito queridos, mas se alegrou com a certeza que na glória eles estão. Uma igreja que já enfrentou uma pandemia, mas nunca perdeu a esperança de ter suas portas novamente abertas. Uma igreja humilde, honesta, forte, corajosa, amorosa, linda, apaixonante. Uma igreja que acolheu e acolhe o povo de Deus e todos quantos aqui se achegarem, de braços sempre abertos. Uma igreja pequena, mas tão grande. Nossa igreja, lugar de união, de reunião, de aconchego, de adoração, de culto ao Deus vivo, único e verdadeiro. Nossa igreja, lugar de honrar e glorificar ao Deus Pai, Filho e Espírito
Santo. Obrigada, Senhor, por nossa igreja, construção, templo, igreja, família, igreja, povo de Deus, edificados na rocha que é Cristo. Que lugar abençoado. Obrigado por nossa igreja há 60 anos, pelas pessoas que aqui passaram e fizeram grandes coisas para que nós pudéssemos continuar e que nós agora possamos continuar firmes, fortes, para continuarmos essa jornada e sempre voltados para Deus, fazendo o melhor pela coroa real do Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Vamos ter nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, uma oração de ação de graças, de agradecimento pela vida da nossa igreja, por tudo que se passou. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor das nossas vidas, Senhor desta igreja, nós te louvamos, nós agradecemos o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor, por tudo, especialmente, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Ó Pai, com muita alegria nos nossos corações, que agradecemos pelos 60 anos de organização da nossa amada igreja. Ó meu Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, nós te louvamos, Senhor, pelos servos do passado, que, ó Deus, não pouparam esforços para ter essa igreja organizada, para louvor, para a honra do teu santo e bendito nome. Obrigada, Senhor, por todos os pastores que aqui já passaram. Obrigada, meu Deus, pela vida dos presbíteros, pela vida dos diáconos, pela vida dos professores da escola dominical, pela vida, Senhor, de toda a liderança, de cada família que aqui já congregou, por cada vida, Senhor, que se rendeu a Ti através desta igreja. Ó meu Deus, louvado seja o Teu nome por tudo. Obrigada, Senhor, pela alegria, obrigada pela paz, obrigada pelo amor que sentimos, ó Pai, unidos como igreja do Senhor. Ó Pai, obrigada por Tua fidelidade para conosco. E eu Te agradeço, ó meu Deus, por tudo que se passou. E Te agradeço, ó meu Deus, pela igreja aqui presente neste momento, por cada vida, meu Deus, pela vida do nosso pastor, reverendo Toninho, pela vida dos nossos presbíteros, dos diáconos, ó meu Pai, de toda a liderança. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente nesta noite. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te louvamos pela vida dos nossos visitantes também, meu Deus, pela família do reverendo Kleber que aqui está, por cada pessoa que se dispôs a estar aqui conosco para louvarmos, para bendizermos o Teu santo e bendito nome por tudo. Obrigada, Senhor, por Teu grande amor por nós. Obrigada pela Tua fidelidade, pelas Suas misericórdias que são infinitas e se renovam, ó Pai, a cada manhã nas nossas vidas e na vida da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome por todo sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, é que nós oramos. Amém. Amém. Ainda, irmãos, nesse espírito de gratidão, vamos louvar a Deus com bastante alegria nos nossos corações, com o cântico Graças Dou por esta igreja.
Podeis sentar, irmãos. Reconhecemos que somos uma igreja pecadora. Vamos ter momentos de oração silenciosa, confessando os nossos pecados. Este é o momento de nos colocarmos aos pés do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Pai amado, Pai bendito, é com o coração contrito e humilde que nos colocamos a teus pés, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Retira de nós, Senhor, tudo que não procede de Ti. Transforma a nossa vida, o nosso coração. Torna-nos mais limpos, Senhor, para Te servir em espírito e em verdade. Ó Senhor, somos uma igreja pecadora, mas sabemos que Tu és um Pai misericordioso, que Tu perdoas nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Neste momento, pedimos perdão por tudo aquilo que fazemos que desagrada a Ti, Senhor. Torna-nos mais santos, mais santificados no nosso dia a dia, Senhor, que possamos ser verdadeiros adoradores Teus, Senhor. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos aceita não pelo que somos, fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente pelo seu amor, pois Ele não nos deu o que merecemos, a condenação eterna. Pela sua graça nos deu o que não merecemos, o perdão dos pecados e a vida eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sejamos fortalecidos ainda mais nesta esperança, anuncio a vocês que todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com gratidão, adoramos a Deus com os nossos bens. Nós vamos louvar agora, cantar o louvor Obrigado Jesus. E enquanto nós cantamos esse louvor, os irmãos podem trazer aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus.
Vamos orar. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos que foram entregues. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem abençoado os teus filhos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dado emprego, o Senhor tem dado condições. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, também porque o Senhor está sempre cuidando da gente, Jesus. Que nós sejamos, Senhor, que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós vamos. E, Senhor, que essas ofertas e esses dízimos que são entregues aqui, ó Pai, eles são, ó Pai, para levar o Teu nome, Senhor, para mais pessoas, Senhor. Eles são, Senhor, para que essa igreja, Jesus, possa, Senhor, a igrejinha dos milagres, Senhor, a igreja, Senhor, que faz a diferença, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. É em Teu nome, Senhor, que eu oro agradecida. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Amém. Os irmãos estão contentes, estão felizes, né? Amém. Quem está triste aqui hoje, não há lugar para tristeza, só alegria, com a graça de Deus. Quem deve estar triste é o diabo. Com certeza, porque nós estamos alegres. Amém. Se você está alegre, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Agradecidos, ouvimos a palavra do Senhor. E hoje, nesse culto especial de aniversário da igreja, nós convidamos especialmente para estar conosco na noite de hoje o reverendo Kleber Carvalho Coelho. O reverendo Kleber, eu o conheci já há muito tempo, ainda quando eu era seminarista. Não sei se ele vai se lembrar, mas eu andei frequentando esporadicamente nos tempos a igreja de Vila Sônia, onde ele era moço, não é? Ainda ele é moço, ele era da mocidade. Depois ele foi eleito presbítero da igreja de Vila Sônia, mas ele trabalhou por longos anos, por 16 anos, na editora Pendão Real, que a editora da nossa igreja, que inclusive depois tinha uma livraria, não é? E nós tínhamos bastante contato. Eu era seminarista, depois pastor, tínhamos sempre contato com o reverendo Kleber, pedindo revista, livros, e nas reuniões de assembleia, nas reuniões da Igreja Nacional, sempre estávamos encontrando. O reverendo Kleber fez o seminário, foi pastor lá em Vila Sônia, não é? E veio nos suceder aqui em Fernandópolis, na IPI de Fernandópolis. Hoje ele é pastor da IPI de Fernandópolis. Está conosco na noite de hoje. Já queremos agradecer ao reverendo Kleber por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe. E nós vamos orar. Eu convido a igreja para que nós oremos, pedindo a iluminação de Deus sobre ele neste momento que nós vamos receber a palavra que com certeza o Espírito Santo já trouxe ao seu coração. E eu quero pedir, assim como eu vou fazer agora, que você estenda as suas mãos em direção do reverendo Kleber. E nós vamos orar. Pai querido, agora, Senhor, chegou o momento de ouvirmos a Tua palavra, o Teu recado. Santo Deus, um momento profético, ó Deus eterno, que Teu Santo Espírito falará ao coração da nossa igreja, completando, Deus eterno, comemorando 60 anos de existência. Nós temos a certeza, ó Pai, que Teu Santo Espírito já colocou no coração do Teu servo a palavra que Ele irá nos trazer agora. Mas, Pai, que Tu estejas inspirando, iluminando agora, abençoando, ó Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, para que Ele possa, ó Deus, trazer o Teu recado, para que Ele possa, ó Deus, tocar os nossos corações, o coração da Tua igreja, trazendo, ó Deus eterno, essa palavra maravilhosa contida, ó Deus eterno, nas Tuas sagradas Escrituras. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, prepare o coração da Tua igreja, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Fique à vontade.
Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Muito feliz em estar aqui nesta noite com vocês. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por este momento. Em segundo lugar, pastor Toninho, obrigado pelo convite, conselho desta igreja. E a minha felicidade não é apenas uma fala, um chavão que todo pastor fala quando vai na tua igreja, mas eu tenho um carinho especial naturalmente por essa igreja. O meu tio João Coelho, irmão do meu pai, e desde criança eu frequento esta igreja, entre aspas. Todo ano o meu pai fazia questão de passar férias em Cardoso. Então Cardoso é uma cidade que faz parte da minha vida. Eu não lembro a falar a verdade, o único que eu lembro é do seu Enoque, mas talvez tenha mais gente daquela época. De forma que a gente vinha passar uma semana e a gente vinha no domingo na igreja. Então eu tenho um carinho especial por esta igreja também por causa disso. E ouvindo o relato histórico que a Darlene estava contando, ela citou que o pastor que inaugurou essa igreja, o reverendo Jorge do Amaral Pinto, esse pastor fez o casamento dos meus pais. Então, mais uma coincidência que eu não sabia. Final da década de 60, meus pais se casaram em São Paulo e ele fez o casamento deles. Por que ele que fez? Minha mãe foi criada em Fernandópolis, então minha família da minha mãe tem uma história na igreja de Fernandópolis. Então, deu certo, coincidiu de na época do casamento deles, o reverendo Jorge está em São Paulo e ele foi pastor da minha mãe, enfim. Então algumas coincidências aí que foram acontecendo, algumas situações que Deus foi dirigindo. E para mim também é uma alegria muito grande estar aqui nessa região, no interior de São Paulo, agora como pastor, uma região que eu conheço desde criança até então apenas como um turista, e hoje estou pastoreando por aqui. Então é uma bênção também para mim. E então, obrigado, Toninho, pelo convite. Estou muito satisfeito, feliz. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. Quando criança estava aí nos bancos. Quero compartilhar com vocês então a palavra de Deus sobre Atos capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia. A minha versão é a Revista e Atualizada. Almeida, Revista e Atualizada. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47 diz o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até o versículo 47. Estamos felizes? Amém. Por completar mais um ano, 60 anos. Muito foi dito aqui, a alegria, cantamos sobre isso, e é isso mesmo. O corpo de Cristo precisa ser um corpo alegre, feliz, não só nos seus aniversários. 60 anos, uma marca histórica, glória a Deus por isso. Mas precisamos ser felizes porque somos salvos em Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa maior alegria.
E em tempos em que muito se fala em fake news, essa é a moda, né? Vamos fechar, as igrejas vão ser fechadas, os templos vão ser fechados, os crentes não vão poder abrir as igrejas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Tudo não passa de especulações. O fato é que, graças a Deus, a igreja de Cardoso está de portas abertas. Há 60 anos, história que foi contada, homens de Deus, mulheres de Deus que por aqui passaram e deixaram o seu marco ou a sua marca. E hoje vocês estão aqui nesta comunidade. E quando nós comemoramos um aniversário, além de agradecermos a Deus, em primeiro lugar, por continuar de portas abertas, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, também é sempre um momento para fazermos uma reflexão de como estamos caminhando como igreja. Estamos fazendo o que pelo reino de Deus? Estamos sendo relevantes para o reino de Deus aqui na cidade de Cardoso? É uma pergunta para nós refletirmos e avaliarmos como tem sido a nossa vida cristã. Saiba que se Deus colocou você aqui nesta igreja, é porque Ele quer você aqui trabalhando nesta comunidade de fé. Ele quer que aqui você se desenvolva, Ele quer que aqui você se desempenhe para que essa comunidade, assim como no passado homens e mulheres se desempenharam o papel deles, e hoje a igreja está de portas abertas, você também se desempenhe, para que daqui outras gerações, 10, 20, 30, 60 anos, essa igreja esteja de pé, firme, e as histórias aqui sejam contadas de vocês que hoje estão aqui trabalhando para o reino de Deus. Portanto, a minha primeira fala para você nessa noite que faz parte desta história é de encorajamento. Não desista do seu papel, não desista do seu ministério, não desista do seu trabalho aqui nesta igreja. Não faça nada por mérito, para o seu mérito, mas sempre faça para a honra e glória do Senhor. Se Deus colocou aqui e tem permitido que você continue aqui, é porque Ele te quer aqui e não em outro lugar. É aqui, é o seu trabalho, aqui na sua comunidade. E a minha segunda palavra para você nesta noite é de desafio. Desafio a partir do texto bíblico que nós lemos, que retrata, não sei se você sabe, acredito que sim, mas aqui retrata o início da igreja de Jesus Cristo, Cristo propriamente dito, a chamada igreja primitiva. Quais os desafios que esse texto nos relata? Como viviam esses convertidos naquela ocasião e o que nós podemos aprender? A IPI de Cardoso não está no seu início como essa igreja, mas nunca é demais voltarmos ao princípio, voltarmos à história que foi lida aqui, para nós tirarmos então lições. O que esses homens de Deus e mulheres fizeram no passado? O que essa igreja primitiva fez no passado e que pode trazer de ensinamento para nós ainda hoje? Porque a Bíblia é atual, é para os nossos dias. E o tema que eu quero então trabalhar com vocês nesta noite é a igreja que eu quero ser. Qual é a igreja que eu e você queremos ser? Quais as características então desta igreja que nós podemos aprender e aplicar então na nossa caminhada como igreja hoje aqui em Cardoso? O que esses irmãos faziam e que dava certo e que dava resultados? E o primeiro ponto, a primeira característica que eu quero tirar desse texto está no verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 15, fala que esta igreja, ela começou e tinha 120 pessoas. E depois, a partir da pregação de Pedro, ela teve um acréscimo de 3.000 pessoas
De forma que, em média, 3.120 pessoas passaram a fazer parte dessa igreja. Num contexto em que era uma igreja que sofria muitas perseguições por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, coisa que hoje nós não sofremos, não temos, pelo menos no Brasil, este problema de sermos perseguidos. E graças a Deus que temos essa liberdade, portanto nós precisamos valorizar a liberdade que temos e aproveitar isso. Mas naquela ocasião muitas perseguições aconteciam, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque realmente havia uma grande disposição por parte desta igreja de buscar a Deus, havia dedicação em trazer os relatos e seguir os relatos deixados por Jesus Cristo. Era uma igreja compromissada com a verdade do Evangelho. Os cristãos da igreja primitiva guardavam rigorosamente aquilo que eles aprendiam dos apóstolos. Portanto, eles levavam a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, era a base para que eles pudessem ser edificados e para que pudessem ter um crescimento espiritual contínuo nas nossas vidas. Nunca ache que você já sabe muito. Você pode ter lido a palavra de Deus inúmeras vezes, mas ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus é inegociável. Inegociável. Não havia receio, não havia medo de pregar a palavra de Deus na sua íntegra. Seja para falar assuntos que muitas vezes nos animam, nos alegram, graça de Deus. Seja também para exortar o povo, falar da justiça, falar do pecado. É a palavra de Deus na sua íntegra que estava sendo pregada. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, nós temos que ter ousadia para falar e pregar da palavra de Deus, sem medo se as pessoas vão achar ruim, ou se aquele conteúdo vai fazer com que elas tenham que pensar, se preocupar na sua mudança de vida por conta dos desafios que a palavra de Deus nos dá. Mas além de estudar, além de ler, além de escutar a palavra de Deus, perseverar na doutrina dos apóstolos também é viver, praticar aquilo que está escrito nesta doutrina dos apóstolos. É ter uma vida piedosa, uma vida que demonstre o nosso amor a Deus através dos nossos atos. Isso também é perseverar na doutrina dos apóstolos. Qual tem sido a sua relação com esta palavra de Deus? Você tem mantido um contato com essa palavra de Deus? Você tem se sentido desafiado por aquilo que essa palavra de Deus nos fala por si só, ou de domingo a domingo, semana a semana, através de quem está aqui trazendo o alimento espiritual? Ou a palavra de Deus tem sido apenas mais um livro nas nossas cabeceiras, empoeirando? Qual tem sido a tua relação com a palavra de Deus? Uma outra característica que nós vemos nesse texto, ainda no verso 42, é que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, e ela significa companheirismo, parceria, relacionamento, compartilhamento, contribuição, seja com o próximo, seja com Deus. A comunhão, então, é estarmos juntos, é aquilo que nos interliga, é aquilo que nos aproxima uns aos outros, é aquilo que também nos aproxima de Deus, aquilo que nos aproxima daquele próximo que precisa da nossa ajuda. O mundo hoje vive uma comunhão individualista, não podemos chamar de comunhão isso, mas é um mundo individual, onde é cada um por si. No mundo corporativo, é um querendo passar rasteira do outro para se sobressair.
pense em você antes de pensar nos outros. Esse é o mundo que nós vivemos, e esses valores estão sendo difundidos na sociedade, e naturalmente, infelizmente, acaba também atingindo a igreja. Afinal, a igreja está na comunidade. Não ache que a igreja está isenta dos problemas lá de fora, porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E também hoje há muita amizade virtual. Por conta das redes sociais, os relacionamentos parece que estão ficando cada vez mais escassos. Os poucos que ainda permanecem, que não são virtuais, são relacionamentos muito superficiais. Irmãos, não existe comunhão virtual. Não existe um cristianismo isolado. Não existe crente que seja autossuficiente. Nós precisamos estar juntos. Você já deve ter ouvido aquela frase: uma brasa fora do braseiro se apaga com facilidade. Uma ovelha que se perde do bando vira presa fácil na mão de um predador. Nós precisamos sim de Deus, mas também nós precisamos uns dos outros. É aqui na igreja que você recebe um abraço, que você recebe uma palavra de apoio. É aqui que você é encorajado. É aqui que você é exortado com a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. É aqui que nós nos aconselhamos mutuamente uns aos outros. Afinal, somos uma família, a família de Deus. É essa igreja que eu quero ser. Uma igreja onde haja relacionamentos saudáveis. Uma igreja onde nós possamos nos amar mutuamente. Uma igreja onde nós possamos nos perdoar mutuamente. Uma igreja onde nós possamos partir o pão, celebrar a ceia do Senhor juntos em comunidade, relembrando o amor de Cristo demonstrado na cruz por nós. Valorize a comunhão, valorize os relacionamentos, valorize a união da igreja, o ajuntamento da igreja. Uma outra característica, terceira, da igreja primitiva: eles perseveravam nas orações. Atos 1, já falei, 1,14 diz que essa igreja tinha 120 pessoas. E o texto fala que eles perseveravam unânimes em oração, versículo 14 do capítulo 1. Os relatos de Lucas é o autor do livro de Atos. Eles nos mostram que a igreja, Atos fala sobre a história da igreja, e os relatos são que a igreja levava a sério a prática da oração. Se você for ver Atos 3:1, por exemplo, Pedro e João subiram ao templo para orar, e ali houve a cura de um paralítico. Naquela ocasião, Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta-te e anda. No capítulo 4, nós vemos a igreja orando, clamando a Deus, e o lugar onde eles estavam tremeu, diz o texto, e o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam orando e buscando a direção de Deus. No capítulo 6, nós vemos também o relato dos discípulos tomando a decisão de se consagrarem à oração e ao ministério da palavra, enquanto outros foram eleitos para o serviço diaconal. No capítulo 13, nós vemos a igreja orando e enviando Paulo e Barnabé, até então Saulo, ou Paulo, enfim, aqui já é capítulo 13, já era Paulo, enviando Paulo e Barnabé para o campo missionário. Eles oravam antes de fazer isso. No capítulo 16, Paulo e Silas, que mesmo estando presos, eles oravam e louvavam a Deus. Portanto, vários relatos da igreja sempre orando, e com isso, muitos sinais e maravilhas eram feitos através da ação, da oração daquela igreja. Uma igreja que ora fervorosamente, ela persevera na oração, ela tem condições de impactar outras pessoas.
O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje aqui na IPI de Cardoso. Deus não mudou. Deus não se aposentou. Deus não está de braços cruzados, sentado numa poltrona, descansando. Ele é o mesmo. Mas eu e você precisamos buscá-lo com fervor. A nossa parte é nossa. A parte de Deus é de Deus. A igreja que eu quero ser é uma igreja dedicada na oração. E uma quarta característica que nós temos no texto, no verso 43, é que essa igreja perseverava no temor a Deus. O texto diz: em cada alma havia temor. Um dos efeitos do crescimento desta igreja primitiva, mesmo estando ainda na sua infância, no seu começo, era o sentimento de reverência e temor a Deus. Temer a Deus significa termos reverência a Deus, significa termos admiração por Deus, significa levarmos Deus a sério. Temer a Deus é respeitá-lo de tal forma a ponto de eu querer agradá-lo com os meus atos. Veja que isso é diferente de ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é fazer as coisas com medo de Deus, mas é respeitá-lo ao ponto de você fazer algo que agrade a esse Deus. Ou seja, quando eu temo a Deus, eu tento, pelo menos, o tempo todo estar agradando a Deus com as minhas atitudes. Temer a Deus também significa odiar o pecado, odiar aquilo que te afasta de Deus, odiar aquilo que desagrada a Deus. Uma quinta característica dessa igreja, verso 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, eles perseveravam na ajuda aos necessitados. Achei interessante o relato na história da igreja aqui de Cardoso. O irmão, eu não gravei o nome, que vendeu uma fazenda para comprar o templo, comprar lotes, investir no reino de Deus. A ideia aqui, o texto não está dizendo para você e eu sair vendendo as nossas propriedades e distribuir. Não é esse o ensino do texto. A ideia aqui é nos ensinar que, como igreja, precisamos estar atentos às necessidades daqueles que estão passando por algum problema. A ideia aqui é nos ensinar a termos um coração generoso, um coração bondoso, um coração disposto a ajudar a quem precisa. Naturalmente, normalmente, nós falamos que a parte mais difícil de converter é o bolso. Ou então, dizemos que tem muitas pessoas convertidas, mas os seus bolsos ainda não foram convertidos. Eu prefiro dizer assim, que para termos um coração generoso, disposto a ajudar pessoas, disposto a contribuir no reino de Deus, é preciso não só ter um coração convertido, mas um coração transformado. O coração transformado por Deus, naturalmente, é um coração convertido em toda a sua integralidade. O comentarista Richard Pastor diz que, aspas, o propósito aqui, nesse contexto, não era acabar com as propriedades, mas era acabar com o egoísmo. Esse é o propósito dessa característica. A igreja que eu quero ser, então, não é uma igreja egoísta,
mas é uma igreja generosa, uma igreja disposta a ajudar o necessitado. Uma outra característica dessa igreja, nos versos 46 e 47, é que eles perseveravam diariamente no templo. Essa igreja tinha alegria em adorar a Deus. O verso diz que eles perseveravam unânimes no templo, adorando e servindo a Deus. E nós vimos que essa igreja já estava com 3.120 pessoas, era 120, depois acresce com 3.000. Hoje as nossas igrejas, muito menores do que essa, de 3.120 membros. E nós temos uma dificuldade danada em reunir os nossos membros. Uma vez por semana. E o texto diz que essa igreja era diariamente, unânimes. E hoje nós ficamos discutindo qual é o melhor horário para o nosso culto. 18 horas não, aí tem o futebol, vai atrapalhar. 10 horas não, aí vai atrapalhar o almoço. 19 horas não, vai atrapalhar quem acorda cedo no outro dia, tem que ir para a escola, levar os filhos, tem que trabalhar. E a gente discute muitas vezes para que os nossos membros estejam perseverando no tempo. E às vezes muitos motivos banais nos impedem de estar perseverantes no templo como esta igreja, adorando a Deus em comunidade. Qual tem sido a nossa prioridade em relação ao nosso tempo para subir e adorar a Deus no templo, em comunhão, em comunidade? E eu não estou dizendo e nem defendo que nós temos que voltar e nos reunir diariamente. Não é isso. Os tempos são diferentes, eu entendo isso. Mas o que nós podemos tirar de lição a partir desse texto é que nós precisamos levar a sério o nosso tempo em comunidade, o nosso tempo de adoração a Deus em comunidade. Já que temos 2, 3 trabalhos durante a semana, vamos nos esforçar para subir ao templo e adorar a esse Deus em comunidade. Vamos priorizar esse tempo. É claro que há muitos motivos justos, legítimos, que às vezes nos impedem de vir à igreja. Antes de vir para cá, eu visitei o meu tio, minha tia, e meu tio estava chateado porque não podia vir ao templo, porque eles tinham que cuidar da minha tia Maria, que não estava muito bem. É um motivo legítimo. Mas muitas vezes deixamos por motivos não legítimos. Precisamos pensar nisso. Adorar a Deus deve ser uma atividade nossa, diária, individualmente. E sempre que não é possível, nós devemos fazer isso em comunidade. Qual igreja nós queremos ser então? E então, partindo para a nossa conclusão, eu queria ver com vocês alguns resultados que essa igreja, que teve essas 6 características pelo menos, tiveram. E o primeiro resultado: muitos milagres aconteciam. O verso 43, na sua parte B, diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mais uma vez, se você pegar o livro de Atos, cura do paralítico, Atos 3, Atos 4, 31, a igreja treme e todos ficam cheios do Espírito Santo. Atos 5, 12 a 14, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e crescia mais e mais a multidão dos crentes.
Atos 8:6, Filipe opera sinais e maravilhas. Atos 9, a conversão extraordinária de Saulo, perseguidor, para o apóstolo Paulo, pregador do Evangelho de Jesus. Atos 12, a libertação miraculosa de Pedro de uma prisão de segurança máxima lá de Herodes. Atos 16, a cura de uma jovem adivinhadora. Atos 16 também, Paulo e Silas que estavam naquela prisão, e aquela prisão foi destruída, e o carcereiro queria se matar, e houve a sua conversão. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 28:8 e 9, Paulo cura os enfermos da ilha de Malta. Quantos milagres eram feitos? Será que Deus mudou? O Deus da igreja de Atos não é o mesmo Deus de hoje? Ore por milagres. Sim, creia em milagres. A igreja que eu quero ser precisa ter fé, precisa crer que esse mesmo Deus que atuou na igreja primitiva e está atuando na IPI de Cardoso e nas nossas vidas hoje. Amém. Amém. Um outro resultado visível dessa igreja é que ninguém passava necessidade. A igreja que eu quero ser não pode ser uma igreja discriminatória. Não pode ter pessoas com muito dinheiro e outras passando necessidade sem ter a ajuda necessária, sem um socorro. Essa igreja, ela praticava a generosidade. Eles comiam pão com alegria, eles bebiam vinho com bom coração, sabedores de que Deus se agradava das boas obras que eles praticavam. Ninguém tem mais motivos para ser alegre do que cristãos que são bondosos, cristãos que são generosos e olham para o próximo, para o bem do próximo, e estendem a sua mão para ajudá-lo. Um outro resultado, 47, versículo 47, contavam com a simpatia do povo. Interessante esse resultado. Contavam com a simpatia do povo. As pessoas ficavam admiradas com essa igreja, com a alegria deles, com a disposição deles em ajudar uns aos outros. Essa igreja impactava as pessoas, porque havia mudanças de comportamento, mudança na maneira de viver dessas pessoas. Um homem que ia para essa igreja se tornava melhor, se tornava um marido melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor. As mulheres se tornavam uma esposa melhor, uma mãe melhor, um filho se tornava um filho melhor. Havia impacto na vida, havia mudança de comportamento. Por isso o texto fala que eles contavam com a simpatia do povo. Quem era o povo? Era aqueles que estavam fora da igreja. Eram sinais visíveis para quem estava de fora. Mudanças no estilo de vida ocorriam e eram vistos pelas sociedades. E o que é contar com a simpatia do povo? Era o povo ver: uau, aqueles que vão naquela igreja são pessoas diferentes. Vale a pena ir para aquela igreja, porque há mudança na vida daquelas pessoas. Isso é contar com a simpatia do povo. Testemunho brilhante lá fora. E a última coisa que eu quero destacar como resultado, versículo 47, na sua parte B: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto, a igreja crescia. A igreja crescia. O pastor Hernandes Dias Lopes, que você deve conhecer muito bem, ele fala em algumas das suas pregações, eu já ouvi várias,
Em uma das suas pregações ele diz que há duas coisas na igreja hoje preocupantes em relação ao texto Igreja que Cresce: numerofobia versus numerolatria. Não sei se alguém de vocês já ouviu isso. A numerolatria é o perigo dos números. São igrejas que querem números a qualquer custo e trabalham a qualquer preço por conta de aumentar o seu rol de frequentadores. Ele chama isso de numerolatria. É uma adoração, uma idolatria aos números. Por outro lado, há a numerofobia. É o medo dos números. Eu cresci ouvindo, tinha um presbítero que era campeão em orar e dizer essa frase: o que importa é a qualidade e não a quantidade. Muitas vezes nós nos prendemos a essa frase, ou então muitas vezes nós nos pegamos criticando outras igrejas que crescem e concluímos que o crescimento só é possível porque não há qualidade. E aí qualidade e quantidade não andam juntas. Irmãos, cuidado. Alto lá. Qualidade é importante, em primeiro lugar. Mas a qualidade produz sim quantidade. Quem disse que não? Quem disse que não? Essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso é qualidade. E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Isso é quantidade. Ora, por que uma coisa não pode estar ligada à outra? Igreja é um corpo vivo. E todo corpo que é saudável, ele cresce. Senão ele se torna um corpo doente. A igreja que eu quero ser é uma igreja viva, com qualidade, sim, mas também com quantidade. E é verdade que o texto diz que o crescimento vem pela ação de Deus, porque o texto diz que acrescentava-lhes o Senhor, mas também é verdade que não tem crescimento da parte de Deus se não houver, por exemplo, semeadura da nossa parte. Se não tiver pregação do Evangelho, se eu e você não compartilharmos o Evangelho, como haverá o crescimento? Se eu e você não evangelizarmos, não discipularmos, não dermos testemunho para que haja simpatia por parte do povo, como a igreja irá crescer? Então essa é uma responsabilidade minha e sua. Eu e você precisamos novamente fazer a nossa parte, levar a mensagem do Evangelho para fora da igreja, a começar pela minha casa. Eu digo, e essa frase não é minha, não sei de quem, mas enfim, que o meu primeiro campo missionário é a minha família, é a minha casa. É lá que eu dou testemunho, que eu compartilho o Evangelho, que eu dobro meus joelhos no chão, que eu persevero na oração em favor da minha família. Eu e você então precisamos fazer a nossa parte. Deus quer usar você para o crescimento do reino dele. E aí, qual igreja nós queremos ser? Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, sim ou não? Sim. Uma igreja que persevera na comunhão e no partir do pão. Uma igreja que persevera na oração. Uma igreja que teme a Deus, que ajuda os necessitados. Uma igreja que permanece unânime na adoração individual e coletiva. Uma igreja que compartilha o Evangelho de Jesus Cristo. É essa igreja que nós queremos ser? Sim. Amém. Se essa é a igreja que você quer ser,
amém, nós estamos no caminho certo. Para ser uma igreja próspera, uma igreja que presenciará milagres, uma igreja que dará bom testemunho para os de fora, a ponto de impactá-los. E assim, o Senhor acrescentará aqueles que vão ser salvos para esta igreja. Parabéns, Peide Cardoso. Parabéns pelos seus 60 anos, pela sua história. E mantenha essa história viva, para que daqui 10, 20, 30, 50, os presbíteros, as presbíteras, os pastores da nova geração que estiverem aqui possam contar a história da igreja. E você fará parte dessa história. Então, qual igreja você quer ser? Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus pela palavra que recebemos na noite de hoje, amém? Amém. Eu quero ser essa igreja, amém? Você também, com certeza, quer ser essa igreja. Nós queremos ser essa igreja. Uma coisa que nós observamos nessa comunidade da igreja primitiva, não é? É que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que ela se portava assim, cheia do Espírito Santo. Uma igreja avivada. E hoje nesse Dominical nós estivemos conversando sobre isso. Nós queremos que Deus avive os nossos corações. Nós queremos um avivamento para a nossa comunidade. Quem sabe daqui 10, 15, 20, 30, 100 anos nós sejamos lembrados, não é? Quem sabe não, Deus pode fazer isso com uma igreja que passou por um grande avivamento. Amém? Amém. Quando nós temos liberdade de adorar o nosso Deus de acordo com o que nós sentimos no nosso coração, possamos nos suportar diante de Deus assim como Ele nos aceita e nos recebe. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Reverendo Kleber. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Convido a igreja a colocar-se de pé. Vamos fazer a afirmação de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em resposta à palavra de Deus que nós recebemos. Todos Cremos na Santa Trindade, que é o modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida e plenitude segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho em reino de Deus para paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Vamos orar pela nossa comunidade de fé, pela nossa igreja. Vamos interceder, uma oração de intercessão pela nossa igreja, para que Deus nos dê o privilégio, a alegria de sermos essa igreja que nós ouvimos aqui nesta noite, segundo a palavra de Deus. Eu quero convidar para
esta oração o nosso irmão presbítero Enoque. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai de bondade e misericórdia, bendito seja o teu nome. Amém. Estamos felizes, Senhor, por pertencermos a essa igreja que durante muitos anos vem lutando em prol do Evangelho nessa cidade. Amém. Te agradecemos pelos irmãos que por aqui passaram e fizeram o possível e o impossível para que continuasse a igreja de portas abertas. Amém. Te agradecemos, ó Pai, por tudo e que nossa fé jamais venha a perecer, que nós possamos crescer cada vez mais, sermos a igreja que o Senhor precisa que nós sejamos. Amém. Para darmos testemunhos, para estarmos pregando Tua palavra, para estarmos matando a fome daqueles que estão com fome de sede, de justiça e de paz. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, todas as igrejas evangélicas espalhadas sobre a face da terra. Amém. Que o Teu nome seja proclamado e que nossas vidas cresçam para a glória do Teu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, pela vinda do nosso irmão que trouxe essa palavra, essa mensagem, e que nós possamos fazer por merecer tudo isso que foi dito e tudo que a Bíblia esclarece que nós possamos ser. Amém. Abençoa, portanto, Senhor, essa igreja, com seus membros, com seus problemas, mas também com as suas soluções. Amém. Te agradeço pelos irmãos que por aqui passaram e deram testemunho de fé e vida em prol do Teu Evangelho. Amém. Obrigado por tudo e por todos. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos agora cantar o hino oficial da Igreja do Brasil, Perdão Real. Esse hino é um hino que nós precisamos cantar com todo o nosso coração, vigor, alegria, não é? O perdão real. Céu.
vamos agradecer aos nossos agradecimentos. Queremos mais uma vez agradecer ao reverendo Kleber por ter aceito o convite, por ter trazido essa palavra maravilhosa no coração da igreja nesses 60 anos. E o reverendo Kleber não está sozinho, não é? O reverendo Kleber está acompanhado da família, está acompanhado da nossa irmã Vanessa. Eu pedi que a Vanessa se coloque de pé. Vanessa, eu acho que a igreja, não sei se você já conhece você, os filhos, não é? Qual o nome dos filhos, né? O Gabriel e a Rebeca. Muito obrigado, Vanessa, que Deus abençoe ao Gabriel e a Rebeca por vocês estarem conosco na noite de hoje. Que Deus continue abençoando a família de vocês. E quero agradecer também a presença dos nossos queridos irmãos que estão nos visitando. Que Deus abençoe e continue abençoando vocês. Esperamos vê-los outras vezes aqui, participando das nossas celebrações. Muito obrigado. Que Deus, pois, abençoe vocês. Agradecemos também a presença de todos e dos irmãos e das irmãs que participaram da preparação aqui desse culto e também do que nós teremos logo a seguir, o nosso momento de sociabilidade, a nossa comunhão lá no nosso pátio, no nosso salão social. Queremos agradecer a nossa irmã diaconisa, as diaconisas Marilda, Magda, Cecília e Égida, e também a nossa irmã Valdirene e a nossa irmã Simone, que aí prepararam aí a questão das decorações, enfim, nossa irmã presbítera Darlene, a Valdirene preparou aí o lanchinho que nós vamos comer, não é? Já experimentaram, disse que está muito saboroso, então nós estamos já, 15 para as 9, nós já estamos com fome, não é? Agradecemos então a essas irmãs e desejamos a vocês que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem com esse ânimo, com essa vontade de servir a Deus. Queremos agradecer ao conselho pelo apoio, pela colaboração também que tem dado aos trabalhos da igreja, especialmente a esse culto, e a todos os irmãos e irmãs envolvidos aqui nesse culto. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Agradecemos o Ministério de Louvor, não é? Na pessoa da nossa irmã Maristela, que é a líder, não é? Esteve nesse final de semana corrido, mas graças a Deus deu tudo certo, né, Maristela? Que Deus abençoe. Ok? E que Deus abençoe a nossa comunidade. Amém. Amém? E vamos ser essa igreja que nós ouvimos na palavra da noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Que os irmãos tenham aí uma ótima semana, uma semana muito abençoada. Que o Espírito Santo possa atuar poderosamente na vida de vocês, na casa de vocês. E eu quero dizer a todos vocês que não vão embora estejam no nosso horário já um pouco avançado, mas terminando o culto aqui, rapidamente vamos nos dirigir. Vocês podem até sair por essa porta lateral aqui para o nosso salão social. Vamos aí comer, tomar aquele lanchinho gostoso, preparado para as nossas irmãs, e vamos também comer o bolo, cantar os parabéns para a nossa igreja, não é? E comer o bolo que também foi preparado, ok? E que Deus dê uma ótima semana, uma semana muito abençoada para todos vocês. Nós vamos orar, vamos ter a oração final, convido o reverendo Kleber para que ore, e depois da oração ele vai impetrar a bênção e nós vamos cantar o amém afro-americano, tá? E depois nós vamos deixar o templo e vamos para o nosso salão aqui, para demais atividades. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, porque aqui pudemos prestar este culto ao Senhor. Obrigado, Deus, porque pudemos entoar cânticos, louvores, ouvir a Tua palavra, e nós agradecemos então mais uma vez ao Senhor por esta igreja, pelos 60 anos desta comunidade de fé. Que aqui o Senhor esteja conduzindo a vida do Teu povo, Pai. Que o Teu povo se encha do Teu Espírito, Pai. Que a Tua presença se faça aqui cada dia, cada semana, na vida de cada um desses que aqui estão e fazem parte desta igreja. Para que a Tua obra possa continuar firme e forte
para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Conduz esta igreja em triunfo, Senhor. Abençoa a vida do pastor Toninho à frente desta igreja. Dê ao Teu servo sempre capacidade, sabedoria, discernimento para estar à frente desta igreja, Pai. Bem como aos demais membros do conselho, do MASD. Que o Senhor abençoe toda a liderança desta comunidade e assim essa igreja possa ser próspera, assim como a igreja primitiva o foi, e aqui nós possamos ver a Tua obra crescendo para a honra e glória do Teu nome. Senhor, cuida de nós nessa semana, nos abençoe, nos capacite, que nós possamos dar testemunho do Teu nome e viver na prática da Tua palavra, aquilo a qual nós somos desafiados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém.